Ei, bem-vindo ao novo vídeo! O HMS Challenger foi um navio da Marinha Britânica convertido em embarcação de pesquisa científica para uma expedição encomendada pela Royal Society of London. A expedição, que durou de 1872 a 1876, foi a primeira pesquisa oceânica global e percorreu uma distância de cerca de 69 mil quilômetros. Durante a expedição, a tripulação coletou uma enorme quantidade de dados, incluindo amostras de água, amostras de sedimentos e outros espécimes da vida marinha. Uma das descobertas mais significativas que o HMS Challenger fez foi em 1875, quando a tripulação trouxe vários dentes de megalodon de uma profundidade de 4.300 metros perto do Tahiti. Os dentes tinham quase 10 centímetros de tamanho e mais tarde foram identificados como pertencentes a esta espécie de tubarão gigante. O dente encontrado, no entanto, mudou o pensamento dos cientistas sobre o megalodonte. Eles pensaram que era um predador em águas abertas, mas após a descoberta pelo HMS Challenger, os megalodontes pareciam ser mais como grandes tubarões brancos. A descoberta desses dentes específicos de megalodon foi importante porque sugeriu que esse tubarão gigante ainda pode estar nadando no oceano profundo. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo. Bem-vindo ao Mar de Cortez, lar de ecossistemas marinhos incrivelmente diversos, incluindo inúmeras espécies de tubarões. Os tubarões que você pode encontrar aqui são tubarões brancos, tubarões-baleia, tubarões-martelo e, aparentemente, também megalodons. Em 2008, houve relatos de um tubarão super agressivo e incrivelmente grande dominando o mar. Segundo os relatos, o tubarão em questão teria entre 12 a 18 metros de comprimento, que tem o dobro do tamanho de um tubarão branco. Mas este tubarão tinha uma cor preta profunda, olhos grandes e uma natureza extremamente predatória. Os locais chamavam a criatura de demônio negro. Depoimentos de testemunhas oculares sugeriram que o animal era extremamente agressivo e foi responsável pela misteriosa morte de vários animais marinhos na área. Dado o suposto tamanho, aparência e comportamento, alguns especularam que a criatura poderia ser um megalodonte existente. Um documentário até examinou os avistamentos e testemunhos do demônio negro e entrevistou pescadores e cientistas que afirmaram ter visto a criatura. Se você vir o tubarão nesta foto, provavelmente está se perguntando quem ou o que deve ter sido tão grande para dar uma mordida nesse tubarão. Algumas pessoas acham que o culpado pode ter sido o megalodonte. A enorme mordida do tubarão branco foi encontrada nas águas da costa de New South Wales, na Austrália. Tubarões que foram mordidos ao meio são encontrados com mais frequência e a cada vez levantam mais questões. Quando você vê essa marca de mordida, realmente faz você se questionar. O tamanho da ferida da mordida levou os especialistas a especular que foi causado por um predador ainda maior. Os cientistas dizem que, graças a essas descobertas, eles podem fornecer informações valiosas sobre o comportamento desses tubarões. Imagine a reação de alguém quando piscou e, de repente, por uma fração de segundo, viu um tubarão gigante na tela à sua frente. O Atlantic Shark Institute relatou recentemente uma descoberta misteriosa durante uma viagem de pesquisa que despertou o interesse da comunidade de tubarões. Eles ficaram chocados quando o que parecia ser um enorme megalodon de 15 metros de comprimento apareceu em seus scanners marítimos. De acordo com a postagem no Instagram, o tubarão apareceu por alguns minutos em águas não especificadas. Eles não puderam confirmar a identidade da criatura, mas a forma e o tamanho combinavam com as descrições do megalodon. O Atlantic Shark Institute enfatiza a importância dos esforços contínuos para estudar e proteger os tubarões em nossos oceanos. Eles esperam que um dia possam encontrar mais evidências sobre o megalodon. Depois de assistir a horas de filmagem, esses pesquisadores pensaram que poderiam ter capturado um megalodon gigante na câmera. Segundo eles, o megalodon está se escondendo deliberadamente atrás da gaiola de mergulho, e eles são mais espertos do que pensávamos. Os pesquisadores batizaram o tubarão de submarino e, como podemos ver, o comprimento do tubarão é enorme. No entanto, esta não foi a única vez que este tubarão foi capturado pela câmera. Neste vídeo, vemos um tubarão gigante passando por um barco, possivelmente um megalodonte. Os cientistas estudaram o registro fóssil e analisaram o comportamento dos tubarões modernos para obter informações sobre as estratégias de caça do megalodon. Embora ainda haja muito a aprender sobre essas criaturas, os cientistas acreditam que o megalodonte usava uma combinação de técnicas de caça para capturar suas presas. Uma das estratégias de caça mais prováveis empregadas pelo megalodon foi o método de emboscada. Isso envolve o tubarão se escondendo e esperando que a presa passe antes de atacar, como pode ser visto claramente neste vídeo.
Em 2016, um homem chamado Steve Blackshaw, da BBC Earth, foi em busca do predador mais temido do planeta, o grande tubarão branco. Ele viajou para um local na costa da cidade do Cabo, na África do Sul, que está repleto de tubarões. Na área, o chamado Cape for Seal está no menu do tubarão branco. Steve e sua equipe fizeram uma foca de borracha para que pudesse atrair um tubarão à superfície para filmá-lo e estudá-lo. Eles conseguiram, e como você pode ver nas imagens, um enorme tubarão branco salta da água. Esses tubarões às vezes podem pular até 3 metros de altura. Estima-se que o tubarão teria uns incríveis 6 metros de comprimento. Em 2015, o Discovery Channel capturou outro tubarão enorme na câmera, que pode ter sido ainda maior. O tubarão branco era tão gigantesco que um âncora de notícias ficou totalmente atordoado e disse a eles que não ousaria voltar para a água depois de ver esse clipe. Conheça Snoot, o tubarão-limão. Acredite ou não, aquele sorriso ameaçador parece bastante assustador para um tubarão. Snoot, o tubarão-limão, é uma celebridade local na comunidade de mergulho ao redor do Golfo do México. É um tubarão-limão, uma espécie nomeada pela cor amarelada de sua pele. Os mergulhadores relatam ter sido cercados por tubarões nesses pontos, mas o primeiro que sempre chega é sempre Snoot. E até você decidir voltar à superfície novamente, ele fica por perto. Um homem chamado David decidiu um dia surfar sozinho no oceano. Como se viu, no entanto, ele não estava sozinho. Enquanto surfava nos Bluffs Campground, na Califórnia, Estados Unidos, o homem estava filmando com uma GoPro quando por acaso capturou algo. Na verdade, se olharmos de perto, podemos ver um tubarão na mesma onda que ele. Felizmente, ele conseguiu remar rapidamente para fugir, mas este deve ter sido um momento aterrorizante. São momentos como esse que fazem você pensar em como pode ser assustador quando um tubarão tenta ir atrás de você. Felizmente, o homem estava bem e conseguiu sair da água sem ferimentos. À primeira vista parece um grande derramamento de óleo, mas quando você aproxima e aumenta o zoom, você vê algo alarmante. A foto foi tirada pela NASA e foi divulgada ao público em agosto de 2014. Uma pessoa da equipe da NASA decidiu analisar a imagem de satélite quando de repente apareceu para ver um tubarão gigante medindo 21 metros de comprimento. A foto foi supostamente tirada perto de São Paulo, a maior cidade do Brasil, cerca de 70 quilômetros fora da costa. Embora haja relatos de avistamentos de tubarões nas águas da costa de São Paulo, as pessoas estão céticas em relação a um tubarão desse tamanho. Nos últimos anos, apenas alguns ataques de tubarão foram relatados no Brasil, mas talvez possa haver algo maior e mais cruel à espreita nessas águas. Afinal, o oceano é apenas 10% explorado, então quem sabe quais criaturas ainda estão nadando hoje? A caça submarina é um método de captura de peixe de uma lancha de pesca. No entanto, o que muitos mergulhadores fazem é que eles decidem fazer caça submarina em águas onde nadam muitos tubarões. Como podemos ver neste vídeo, não há ninguém por perto, nenhum lugar para onde fugir e alguns segundos depois um enorme tubarão-tigre aparece, deixando você em pânico. O homem ainda permanece bastante calmo e composto, mas as coisas ficam mais assustadoras quando o tubarão desaparece do nada na água turva. O tubarão-tigre é conhecido por sua agressividade e força, então esse foi um momento bastante assustador. Felizmente, o tubarão simplesmente nadou para longe. O caiaque é uma aventura para muitas pessoas que amam água, mas o que você faria se estivesse andando de caiaque e de repente houvesse um tubarão gigante nadando abaixo de você? Não se sabe onde isso foi filmado, mas as pessoas que estavam a bordo de um navio de cruzeiro tentaram avisar um homem. De acordo com especialistas que assistiram ao vídeo, o caiaque teria cerca de 4,3 metros de tamanho, o que significa que o tubarão gigante teria 12,8 metros de tamanho. Isso é muitas vezes maior do que o comprimento médio de 5 a 6 metros de um grande tubarão branco. Então, poderia ser um megalodon que foi capturado pela câmera aqui? Infelizmente, nunca saberemos realmente. Mas o que você acha? Me deixe saber nos comentários. Você já viu Medo Profundo? Um filme onde os personagens principais estão presos em uma gaiola enquanto são perseguidos por um tubarão? Esses eventos também acontecem na vida real. Na verdade, o enorme tubarão neste vídeo nadou e conseguiu ficar preso na gaiola. Imagine como o mergulhador deve ter sido quando viu as garras cruéis do tubarão olhando para ele. Outra coisa bastante assustadora é a rapidez com que o tubarão nada e como ele muda de direção. Mesmo estando dentro da jaula, deve ter sido um momento aterrorizante quando um grande tubarão branco vem até você nessa velocidade. Na Austrália, pesquisadores estavam realizando um estudo sobre os grandes tubarões brancos e marcaram um tubarão de 3 metros de comprimento para rastrear seus movimentos.
No entanto, 4 meses depois, o dispositivo de rastreamento apareceu em uma praia, com dados que revelaram uma história chocante. As informações registradas no dispositivo mostraram um rápido aumento de temperatura, de 7,6 graus para 25,5 graus Celsius. Em seguida, o rastreador indicou que o tubarão marcado deu um mergulho repentino para uma profundidade maior. Pesquisadores sugerem que o tubarão pode ter sido comido por algo muito maior. Desde então, levantou muitas questões sobre o que poderia ter matado um grande tubarão branco daquele tamanho. Os pesquisadores concluíram que as medições de temperatura sugerem que o tubarão havia entrado no sistema digestivo de outro animal, gerando especulações sobre a identidade do outro predador. Alguns pesquisadores acham que o megalodonte comeu o grande tubarão branco e o levou para uma profundidade maior. Neste vídeo, enviado ao YouTube em 2010, vemos um mergulhador experiente chamado Arvel Price, que estava mergulhando com colegas em Guadalupe, no México. A certa altura, um enorme tubarão branco aparece e parece estar interessado na gaiola de mergulho. Os mergulhadores não podem acreditar em seus olhos. Depois disso, o tubarão volta pela segunda vez e até tenta dar uma mordida na gaiola de metal. Isso não deu muito certo e o tubarão provavelmente teve o suficiente e de repente nada novamente. Algo ainda mais assustador do que um tubarão-tigre é um grupo de tubarões-tigre trabalhando juntos. É assim que funciona esse ciclo brutal, milagrosamente captado pela câmera. Eles se alimentam, nadam para longe para dar uma chance aos outros e depois retornam sem deixar sobreviventes para trás. Existe até uma hierarquia. Enquanto o líder come, os outros protegem até a sua vez. E este encontro teve um tubarão de mais de 5 metros de comprimento batendo de frente na gaiola, permitindo que eles vissem uma cicatriz de mordida que provavelmente veio de um grande tubarão branco. Isso mostra o quão forte é um tubarão-tigre. Este aqui é um dos motivos pelos quais os pescadores experientes não pescam mais em alto mar em caiaques. No vídeo podemos ver um tubarão perseguindo um homem em um caiaque. A única coisa entre o homem e o tubarão faminto é um pequeno caiaque. Como você pode imaginar, seria fácil para um tubarão derrubar o caiaque com sua pura força de vontade. Fugir ou lutar torna-se muito mais difícil quando você está cercado de água por quilômetros. Então o homem decidiu afugentar o tubarão com seu remo. O tubarão continuou voltando e não desistiu facilmente. Por fim, o homem conseguiu afugentar o tubarão, mas este deve ter sido um momento aterrorizante. Este vídeo foi gravado na costa da África do Sul em 5 de abril de 2013, quando um grupo a bordo de um barco de pesca teve um encontro com o megalodon. Segundo a história, o megalodon os perseguia há muito tempo, atraído pelo som do barco ou por sua atividade de pesca. O megalodon chegou perto do barco e conseguiu agarrar uma de suas linhas de pesca. Então os papéis de caçador e presa se inverteram rapidamente. Algumas horas de descanso no barco foi tudo que o grupo teve antes que suas vidas virassem de cabeça para baixo. O homem teria fisgado o megalodon por uma fração de segundo, mas então o megalodon afundou o barco e o caos se instalou. Inicialmente, o repórter disse que foi uma baleia que fez o barco afundar. Embora certos eventos neste vídeo sejam dramatizados, outros dizem que poderia ter sido um tubarão gigante. Em 2019, a rede de TV Global News enviou um vídeo de 2 pesquisadores de tubarões ficando cara a cara com um dos maiores tubarões já capturados na câmera. Ocean Ramsey, vista no vídeo, estava mergulhando com seu noivo perto da pequena ilha de Oahu, no Havaí, quando de repente encontraram o enorme tubarão branco. Ela diz em uma entrevista que os tubarões brancos devem ser protegidos e que as pessoas não devem ter medo deles. No entanto, ela não recomenda entrar na água sem qualquer experiência. Ela é uma experiente instrutora de mergulho que oferece atividades para nadar com tubarões sem gaiola. Você se atreveria a fazer isso? Diz aí nos comentários. Número 12. Quando uma equipe puxou um tubarão-tigre de 3,3 metros de comprimento para fora d'água na tentativa de marcá-lo e soltá-lo, o tubarão resistiu com tanta violência que cuspiu seu almoço. O tubarão não fez muito barulho a princípio, mas assim que atingiu um convés, até sua cauda teria agido como uma das armas de seu arsenal. Ninguém em sã consciência se aproximaria de suas mandíbulas. Não posso deixar de sentir que as coisas poderiam ter dado errado rapidamente. Felizmente, o tubarão ficou fora da água por apenas 8 minutos. Você tem que ser muito corajoso para mergulhar em gaiola, sabendo que pode haver vários tubarões famintos nadando ao seu redor. Neste vídeo, várias pessoas estavam mergulhando em gaiolas quando um grande tubarão nadou até elas e ficou preso na gaiola por um tempo. Certamente, este deve ter sido um momento para os mergulhadores na gaiola que fez seus corações dispararem.
Medo à parte, veja como esses tubarões são grandes e destemidos. Não é à toa que eles sobreviveram a todos esses milhões de anos. Eles até sobreviveram aos dinossauros. Você gostaria de mergulhar em gaiola? Conta aí nos comentários. Imagine como seria o mundo se ainda houvesse um monte de predadores marinhos super grandes e agressivos nadando em nossos oceanos. Quantas pessoas então estariam caçando esses peixes? No entanto, se o Megalodon ainda existisse, um homem chamado Vic Hislop teria capturado um. Em 6 de novembro de 1987, este caçador de tubarões australiano fez história ao capturar um enorme tubarão branco que teria medido 6,10 metros de comprimento. De acordo com algumas pessoas, este tubarão branco poderia ter sido um Baby Megalodon. Vic pegou o tubarão em Phillip Island, em Vitória, Austrália, e essa conquista lhe rendeu lugar nos recordes mundiais do Guinness. No entanto, o homem era uma figura controversa, conhecida por sua abordagem agressiva à caça de tubarões. Ele se autodenominava um caçador de tubarões e fez seu nome capturando centenas de tubarões, incluindo grandes tubarões brancos. Apesar da controvérsia em torno de seus métodos, sua captura recorde atraiu a atenção mundial. Nesse vídeo podemos até vê-lo pegando um tubarão com as próprias mãos, o que se tornou uma conquista icônica na história da caça ao tubarão. Neste vídeo de 2019, vemos algumas pessoas andando de caiaque. Nos últimos anos, a pesca de caiaque está se tornando cada vez mais popular e você pode reservar esse tipo de atividade emocionante se ousar fazer isso. Como você pode ver no vídeo, um dos pescadores tem uma mordida e está tentando puxar a pesca. Depois de uma longa briga com os peixes, eles percebem que tem um tubarão-touro no anzol. O tubarão-touro não gosta disso e enfia o nariz no caiaque várias vezes. O tubarão parece ser bastante feroz e muito forte. Felizmente, o pescador pode segurar o outro caiaque para evitar que ele tombe. Depois de um tempo, a linha finalmente se solta e o tubarão nada para longe. Você ouve todas essas coisas sobre como os tubarões são assustadores, mas pode não perceber até que você veja um de perto. Nesse vídeo, vemos um dos infames tubarões da ilha de Guadalupe, no México, e os esforços de uma equipe para estudar seus padrões de migração. No entanto, pouco teria sido estudado se não fosse por aquela grade entre a mandíbula do tubarão e o resto da tripulação. Para usar suas próprias palavras, o mais próximo teria sido o brinde. São vídeos como esse que te dão uma dose de respeito e um medo considerável dos animais selvagens. O tubarão-tigre é considerado um dos tubarões mais perigosos para os humanos. Portanto, também não há nada mais aterrorizante do que um tubarão-tigre nadando em sua direção. Ao contrário de outras espécies de tubarões que podem recuar quando percebem que você é um humano, os tubarões-tigre continuam. Eles também são poderosos o suficiente para morder pele e osso. E nada vai fazer você gritar e nadar mais para o seu barco do que um tubarão-tigre que certamente pretendia comê-lo. Felizmente, o homem pescando neste vídeo tinha uma lança de pesca na mão para manter o tubarão-tigre afastado. Em agosto de 2021, uma equipe de cientistas relatou a descoberta de um fóssil de um antigo cachalote em uma mina de carvão em Victoria, na Austrália. O fóssil foi estimado em mais de 25 milhões de anos e mostrou evidências de um ataque brutal de um tubarão gigante. O fóssil mostrava sulcos profundos e marcas de mordidas no crânio e na mandíbula, indicando que o cachalote havia sido atacado por um predador com dentes de 9 centímetros de tamanho. Os cientistas identificaram a criatura e acreditam que era provavelmente um megalodon gigante. O fóssil do antigo cachalote é importante porque fornece evidências das interações entre os megalodontes e suas presas. Acredita-se que os megalodontes comiam uma variedade de animais marinhos, incluindo baleias, golfinhos e focas. A descoberta do fóssil de cachalote sugere que esses tubarões foram capazes de dominar até a maior e mais formidável presa. O fragmento do dente também forneceu informações valiosas sobre o tamanho e anatomia do megalodon. Seus dentes eram maiores que uma mão humana, com uma mandíbula que podia abrir até 2 metros de largura. Quem sabe cachalotes ainda podem ter batalhas com megalodons hoje. Você acredita nisso? Diz aí nos comentários. Pense no pior lugar possível no oceano. Você tem uma resposta em mente? Que tal quando você está no meio de um frenesi de alimentação de tubarão? Com o cheiro de sangue e a promessa de uma refeição, esses tubarões vão destruir tudo em seu caminho. Mas nem tudo deixa os tubarões tão loucos. Esse momento aconteceu em um recife na Polinésia Francesa, quando algumas garoupas queriam acasalar. Infelizmente, eles atraíram a atenção de centenas de tubarões famintos. A Guarda Costeira Brasileira estava em uma missão de resgate em 20 de novembro de 2012, quando de repente viram um tubarão gigante nadando.
Até hoje as discussões ainda continuam sobre o que exatamente foi capturado pela câmera aqui. Podemos ver claramente que a criatura tem forma de tubarão e parece gigantesca. Várias pessoas dizem que este vídeo é de um documentário do Discovery e afirmam que pode ser falso. No entanto, os oceanos são apenas 5% explorados, então é bem possível que monstros marinhos gigantes ainda existam. Algumas fontes afirmam que se este fosse um megalodon real, poderia ter 18 metros de comprimento. Alguns mergulhadores do Discovery Channel ficaram um pouco em pânico quando dezenas de tubarões agressivos vieram nadando em direção a eles. Parece que quanto mais eles entravam em pânico, mais tubarões estavam por perto. Os tubarões chegaram tão perto que os mergulhadores tiveram que afastá-los. Suponho que para os mergulhadores foi um dos momentos mais aterrorizantes de suas vidas. A certa altura, um tubarão até nadou parecendo grande e grávido. Você conseguiria ficar calmo quando dezenas de tubarões famintos nadam ao seu redor? A próxima história é sobre um navio de 26 metros de comprimento que teve problemas de motor perto da Grande Barreira de Corais na Austrália na década de 1960. Segundo a história, os homens a bordo teriam observado um imenso tubarão. Um autor chamado B.C. Cartmel escreveu um livro sobre isso em 1978 chamado Let's Go Fossil Shark Tooth Hunting. Embora os homens do navio não tenham relatado publicamente o avistamento por medo de não acreditarem, eles mais tarde contaram a amigos sobre o avistamento, descrevendo a criatura como de cor esbranquiçada e maior que o barco. A história levou a especulações sobre o que a criatura poderia ter sido. Alguns pesquisadores sugeriram que a criatura era um megalodon. Lembre-se, o megalodon não é um mito, mas um tubarão real, comprovado pelos inúmeros dentes e ossos fossilizados encontrados em todo o mundo. O avistamento do tubarão na costa da Austrália ressalta o mistério e o fascínio do oceano. E quem sabe talvez a história seja verdadeira e esses homens realmente viram um megalodon na água em 1960. Em 2013, um alemão chamado Michael Majar e sua equipe de pesquisa procuravam grandes tubarões brancos na costa da ilha de Guadalupe, no México. Quando eles foram mergulhar em gaiolas no primeiro dia, não encontraram nada, mas no segundo dia, uma enorme tubarão branca apareceu nadando. Eles o chamaram de Deep Blue e o tubarão foi estimado em incríveis 7 metros de comprimento. Este também é um dos maiores tubarões capturados na câmera. Segundo o próprio homem, o tubarão estava muito e nadou tranquilamente ao redor da jaula. De acordo com os pesquisadores, o tubarão poderia estar grávido e, como você pode ver, Michael não resistiu a tocar o belo animal por um momento. Na década de 1970, havia uma manchete intitulada O Ataque do Tubarão Mais Terrível da História na África do Sul. Durante décadas, as águas ao redor de Hout Bay foram aterrorizadas pela ameaça espreita de um esquivo quase mítico tubarão frade, apelidado de submarino. Em um de seus ataques em 2014, agarrou uma turista junto com sua boia e desapareceu antes que alguém pudesse reagir. Por muito tempo, as pessoas não conseguiam entender por que os visores de sonar não conseguiam encontrar um tubarão desse tamanho épico. Até que alguns pesquisadores finalmente conseguiram capturar o tubarão frade na câmera com um submarino. Não é de se surpreender que tenha recebido o nome de Killer Shark. Qual o tamanho que você estima o comprimento desse tubarão no vídeo? Diz aí nos comentários. O homem neste vídeo estava pescando quando um tubarão tigre gigante quis pegar sua presa. Enquanto o mergulhador nadava até a superfície, um tubarão se aproximou muito dele, querendo roubar o peixe de sua lança. O tubarão-tigre é um dos tubarões mais agressivos, então imediatamente o homem apontou sua lança de pesca para o tubarão. Deve ter sido um momento bastante assustador para ele, mas como pescador submarino, você sabe que momentos como esse podem acontecer e você tem que manter a calma. Imagine, você faz parte da guarda costeira e é chamado para investigar algo suspeito. Nunca em 1 milhão de anos você esperaria chegar ao local do incidente e ver um megalodonte na praia. Este incidente teria ocorrido em uma praia sul-africana em 5 de agosto de 2013. O tubarão, que estava dramaticamente encalhado longe de sua casa, estava deitado de costas na praia. Graças a um comandante da guarda costeira sul-africana em um helicóptero, o tubarão foi capturado pelas câmeras. O vídeo mostra 2 caminhões militares ao lado do tubarão, levando as pessoas a estimar que o tubarão poderia ser de quase 30 metros de comprimento. De acordo com descobertas recentes, os megalodontes também podem estar mais próximos da costa do que pensávamos anteriormente. Se este vídeo realmente mostra um megalodon encalhado, o que eles fizeram com os restos mortais? O governo os escondeu ou estão sendo estudados agora? Não temos ideia.
O vídeo a seguir é fascinante e aterrorizante. Este tubarão gigante foi filmado por um submarino a uma profundidade de 300 metros na costa nordeste de Molokai, no Havaí. Quando as pessoas viram este tubarão pela primeira vez, pensaram que era um megalodon, mas os especialistas dizem que este é um tubarão de 6 guelras, também chamado de Exanchus. Este é um tubarão do fundo do mar do qual existem 3 espécies diferentes. Porém, os especialistas não sabem que tipo de tubarão era aquele do vídeo. Mas uma coisa é certa, é tão grande que nem os pesquisadores acreditaram. Não foi determinado se este é um adulto ou se ainda é um jovem. Mas também houve quem afirmasse que se tratava de um megalodon moderno, devido ao tamanho do peixe. Seja o que for, encontrar esse tubarão em um submarino deve ser assustador, não acha? Imagine que você saiu para um dia de passeio de barco e de repente se encontra em águas infestadas de tubarões. Então você percebe que seu barco é pouco páreo para a força e determinação desses tubarões de Recife famintos. O terror absoluto de um grupo de turistas é palpável quando seu guia alimenta o tubarão e fica chocado com um dos tubarões pulando no barco. Embora os turistas tenham entrado em pânico, todos permaneceram no barco e o tubarão voltou a pular na água. Qual teria sido sua reação se um tubarão tivesse pulado em seu barco? David George Stead foi um renomado ictiólogo na Austrália, altamente respeitado por suas contribuições à biologia marinha. David era conhecido por desmascarar um avistamento de um gigantesco monstro marinho que poderia ter sido o megalodon. Ele também tinha a reputação de fundador da Sociedade de Preservação da Vida Selvagem da Austrália e, portanto, era uma pessoa muito confiável. Em 1918, ele ouviu uma história de pescadores em Port Stephens, em New South Wales, sobre um encontro com um tubarão que estava entre 35 e 92 metros de comprimento. David acreditava que isso poderia ter sido um megalodon vivo. A credibilidade do homem deu peso à possibilidade de que os megalodontes, antes considerados extintos, ainda vivessem nas profundezas do oceano. A história contada por David tornou-se base para afirmações dos criptozoologistas de que megalodontes ainda existem. Depois que um livro foi publicado contando a história de David, vários relatos de tubarões gigantes foram feitos no Oceano Pacífico nas décadas de 1920 e 1930, que foram posteriormente associados aos megalodontes. OceanX é uma equipe de pesquisa especializada em explorar os oceanos profundos e descobrir novas espécies. Em julho de 2019, eles conseguiram marcar um animal pela primeira vez de um submarino. Eles estavam explorando as profundezas do oceano nas Bahamas, quando de repente avistaram um enorme tubarão de nariz arrebitado nadando. Esses tubarões são muito difíceis de estudar, porque não precisam de luz do dia. Este não é um momento tão assustador, mas tivemos que adicioná-lo à lista. Especialmente o momento em que o tubarão olha para o submarino é muito especial. Ao mergulhar com tubarões, a última coisa que você quer é que a gaiola quebre. Nesse caso, a porta está quebrada da gaiola transparente e o homem está segurando a porta com a mão. Este certamente deve ser um dos momentos de tubarão mais assustadores, já que dezenas de tubarões circulam ao seu redor. O mergulhador até relatou ter visto sombras de tubarões ainda maiores à espreita mais fundo. Se um dos tubarões tivesse feito apenas uma pequena tentativa de entrar na jaula, teria conseguido facilmente. Um tubarão menor quase conseguiu. Enfiou o focinho antes que o mergulhador reagisse e o afastasse. Este deve ser um dos vídeos de tubarão mais aterrorizantes que encontrei no YouTube. É de gelar o sangue como em um momento você está olhando para a água turva e no próximo um grande tubarão branco aparece. Este vídeo foi feito em New Brighton State Beach, na Califórnia, Estados Unidos. Neste lugar, os tubarões não são uma visão incomum. Geralmente eles agem como animais curiosos, vindo cheirar você se você chegar muito perto. Este tubarão, no entanto, chegou um pouco perto demais, e tão rápido quanto apareceu, ele sai novamente. Você pode dizer que o grande tubarão branco é o predador perfeito para uma emboscada, especialmente nestas águas. Se você hesitar em entrar em uma jaula de tubarão, não olhe para o próximo vídeo. Vemos uma gaiola de mergulho que parece ter afundado no oceano e de repente um tubarão nadando parece ter um comprimento enorme. Isso levanta a questão de qual animal extinto se encaixa nessa descrição. O megalodonte é considerado um dos maiores predadores que já existiu e provavelmente utilizou diferentes estratégias de caça. Os métodos de caça podiam variar dependendo do tamanho e tipo de presa que estava caçando. É melhor esperar que esta gaiola de mergulho tenha sido levantada rapidamente antes que os ocupantes pudessem ver essas estratégias com seus próprios olhos. Infelizmente, não podemos determinar se este é um vídeo oficial ou se foi criado com animação digital.
talvez seja um filme, ou talvez essas pessoas realmente tenham conseguido capturar um tubarão gigante na câmera. Se o vídeo fosse real, quão grande você estima o comprimento do tubarão? Poucos aventureiros se aventuraram na impossível façanha de nadar no Kauai Channel, que separa as ilhas de Oahu e Molokai. Ao todo, tem 42 km de largura e leva de 17 a 20 horas para nadar. Uma mulher chamada Rainey Pierce tentou, mas durante sua viagem ela encontrou um tubarão-tigre. Depois de algumas horas nadando, durante as quais ela foi acompanhada por uma equipe em um barco e um caiaque, o caiaque avistou um tubarão mirando nela. Foram necessários os esforços combinados do caiaque e do barco para proteger a mulher e colocá-la no barco, terminando seu mergulho. De acordo com vários relatórios, o megalodon apareceu na praia de Long Island, na Austrália. As pessoas estimaram o comprimento deste tubarão entre 8 e 12 metros. No entanto, quando as autoridades chegaram na área, o tubarão havia desaparecido repentinamente. Talvez o tubarão, de alguma forma, tenha conseguido voltar para a água. Mas o estranho é que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o tubarão. Outras pessoas afirmam que este não era um megalodon, mas um tubarão frade. Disse que esses peixes, como as baleias, se alimentam de plâncton, mas este tubarão é realmente gigantesco e a história de que ele simplesmente desapareceu é muito estranha. Afinal, poderia ter sido um megalodon? O Google Earth é a melhor ferramenta para explorar o mundo e muitas pessoas o usam para descobrir lugares e coisas. Esta invenção útil capturou algumas imagens misteriosas e incomuns ao longo dos anos, incluindo círculos em plantações, cidades fantasmas e formações geológicas inexplicáveis. Alguém estava bisbilhotando no Google Earth em 2017 e descobriu um tubarão gigante na água. Embora seja possível ver grandes animais marinhos como baleias no Google Earth, é improvável que você encontre um megalodonte. Algumas pessoas dizem que isso provavelmente é falso e um tubarão nunca pode ser tão grande. O que você acha? Diz aí nos comentários. Este vídeo é de um episódio do Discovery Channel chamado Lair of the Megashark. Os especialistas em tubarões Jeff Kerr e Andy Casagrande estão em um pequeno barco inflável por algum motivo e tentam colocar uma câmera na barbatana do tubarão. No entanto, o tubarão nada contra o barco e tenta morder a corda presa aos outros barcos. Parece estressante porque o tubarão também é muito maior do que o barco de borracha menor em que os dois pesquisadores estão. No final, eles não conseguiram conectar a câmera ao tubarão, mas produziram essas imagens incríveis. Enquanto mergulhavam perto de Pigeon Island, em Papua Nova Guiné, 2 mergulhadores levaram o maior susto de suas vidas quando um tubarão apareceu do nada. Os mergulhadores estavam nadando a uma profundidade de 57 metros. De repente, o tubarão nadou e atingiu a cabeça de um dos mergulhadores. O mergulhador lembra de ter visto o tubarão super rápido, mas não conseguiu fazer nada na hora. Embora ele tenha ficado com dor de cabeça com a força do golpe, os 2 mergulhadores tiveram sorte porque o tubarão perdeu o interesse. Aqui vemos uma foto antiga de 1942, supostamente tirada em 18 de dezembro na cidade do Cabo, África do Sul. Esta foto mostra uma barbatana gigante perto dos submarinos alemães. Disse que as fotos foram descobertas em antigos arquivos nazistas. Um submarino alemão teria cerca de 65 metros. Os especialistas estimam que a barbatana do tubarão até a cauda tem cerca de 20 metros. Então, juntando essas medidas, eles acham que esse tubarão deveria ter uns incríveis 30 metros de comprimento. Isso deve significar que esse megalodon era gigantesco. Claro, muitas pessoas duvidaram da autenticidade da foto. De acordo com alguns, a foto foi editada, enquanto outros se perguntaram por que a foto só veio à tona anos depois. Alguns pesquisadores estavam à procura de grandes tubarões brancos neste vídeo e estudaram seu comportamento. Embora devamos fazer o nosso melhor para proteger esta espécie, nunca devemos esquecer que os tubarões são predadores imprevisíveis. Este vídeo é a prova perfeita de que o grande tubarão branco é muito inteligente e observador. Os pesquisadores do navio de pesquisa estavam perseguindo um tubarão quando o tubarão de repente pulou para fora da água. Incrivelmente, o tubarão estava acompanhando a velocidade do barco e encontrou o momento perfeito para pular para fora d'água, assustando o pesquisador. O Senhor das Profundezas é uma criatura marinha envolta em mistério e lenda, que dizem habitar as águas da Polinésia. Sua existência, no entanto, permanece não comprovada, com poucos e raros avistamentos da criatura. Os relatórios disponíveis, no entanto, pintam a imagem de uma enorme besta alienígena que desafia qualquer explicação.
Um desses avistamentos ocorreu em 1918, quando o enorme tubarão branco supostamente colidiu com uma doca australiana, levando alguns a especular que este era o famoso Senhor das Profundezas. Embora as lendas descrevam a criatura marinha como sendo de 30 metros, avistamentos longos e mais recentes sugerem que poderia ter sido ainda maior. Dizem que esta criatura marinha é verde ou amarela com manchas brancas, embora o famoso avistamento de 1918 a tenha descrito como branca. O que torna o Senhor das Profundezas tão intrigante é a crença de alguns de que poderia ser um megalodonte vivo. E não qualquer megalodon, mas um megalodon que pode ter uma mutação genética. Em abril de 2013, um homem chamado Isaac Brummagem estava pescando de caiaque sozinho em mar aberto. Depois de um tempo, ele finalmente pegou um peixe. Ele tenta trazer o peixe e de repente vê um tubarão pular da água que quer arrebatar o peixe bem na frente dele. Como o homem está em um caiaque, ele reage rapidamente e decide cortar a linha e soltar o peixe. Se ele não tivesse feito isso, o tubarão poderia ter derrubado o caiaque, pois parecia que estava com vontade de comer um peixe saboroso. Esbarrar em um tubarão enquanto pratica paddleboard é provavelmente a coisa mais assustadora que pode acontecer. Aqui vemos o especialista em tubarões Chris Fellows, que praticou paddleboard para ver mais de perto os grandes tubarões brancos na costa da África do Sul. Ele alegou que o paddleboard lhe dava uma visão melhor e uma plataforma robusta na qual ele podia ver os predadores livremente. Logo, um tubarão veio investigá-lo enquanto ele ainda estava em águas rasas. De choque e excitação, Fellows quase perdeu o equilíbrio, mas felizmente ele estava bem. Quando vi passar o vídeo de um tubarão gigante, tive que adicioná-lo a esta lista. Os anfitriões do programa Australian Today ficaram perplexos depois de ver o vídeo. Os especialistas acham que provavelmente foi um tubarão branco comum, mas alguns dizem que pode ter sido um bebê megalodon. Os pesquisadores marinhos chegaram ao noticiário porque estavam trabalhando em novas tecnologias para aprender mais sobre os tubarões. Infelizmente, não consegui descobrir exatamente o tamanho desse tubarão, mas isso prova que as criaturas gigantes ainda vivem em nossos oceanos. O anfitrião chegou a afirmar que nunca mais entrará na água depois de ver este vídeo. Claro, você não pode culpá-lo, porque este tubarão parecia maior do que o comprimento médio de um grande tubarão branco. Alguns meninos estavam mergulhando em algum lugar no oceano quando um dos meninos decidiu não pular na gaiola, mas na água ao lado dela. Esta não foi uma decisão tão inteligente, porque um enorme tubarão-tigre veio nadando em direção a ele. Felizmente, o menino de alguma forma tinha uma gaiola na mão para parar o tubarão. Este momento bizarro foi filmado por seus amigos e recebeu milhões de visualizações. O menino teve a sorte de ter uma gaiola na mão, senão o tubarão provavelmente o teria mordido. Em 1986, Frank Mundus e Donnie Braddock ganharam as manchetes ao capturar um enorme tubarão branco pesando 1.555 quilos. A captura recorde ocorreu na costa entre Montauk e Block Island. No entanto, a captura do tubarão foi cercada de polêmica. Alguns alegaram que Frank e Donnie atingiram o tubarão com um arpão em vez de pegá-lo com uma vara. No entanto, há quem diga que esse tubarão era tão grande que poderia ser um descendente do megalodon. O tamanho do tubarão era suspeitosamente grande para um tubarão comum e não era pouca coisa pegá-lo. Segundo a história, eles encontraram o grande tubarão branco no momento em que se alimentava de uma baleia morta. Segundo os homens, eles lutaram com ele por várias horas antes de finalmente conseguirem colocá-lo a bordo do barco. Neste vídeo, vemos alguns mergulhadores observando um velho tubarão. Dizem que isso foi filmado em um aquário localizado em Dubai. O aquário está localizado em um shopping, onde eles têm um enorme tanque com as raias, tubarões e cobras. Eles também têm um túnel especial aqui que você pode caminhar para observar os peixes. A certa altura, o tubarão no vídeo chega bem perto da perna de um dos mergulhadores, mas não acontece muita coisa. Ainda assim, eu nunca gostaria de estar tão perto de um tubarão, porque você nunca sabe o que aconteceria. É o maior medo de um mergulhador quando um tubarão fica preso na gaiola de mergulho. Afinal, não há para onde ir. O tubarão teria de se libertar de alguma forma ou se distrairia. Nas águas da ilha de Guadalupe, tal incidente ocorreu com um grande tubarão branco. É muito interessante quando você pensa sobre isso, que os tubarões se aproximam por curiosidade para farejar um objeto estranho. Para o horror desse mergulhador, ele ficou cara a cara com o rosto intimidador do tubarão. O vídeo a seguir é do documentário Shark Week, no qual um biólogo marinho investiga a vida de tubarões nos oceanos para ver se o megalodon ainda está vivo.
Centenas de câmeras subaquáticas foram instaladas no fundo do mar para mapear a vida do oceano. Algumas das câmeras foram transmitidas ao vivo e as pessoas puderam assistir em tempo real. Em um ponto, algo foi capturado pela câmera. À primeira vista, eles viram algo grande nadando, mas não sabiam o que era. Quando olharam para o vídeo, viram uma enorme barbatana de tubarão. Depois de estudar isso, eles concluíram que o tubarão devia ter uns incríveis 18 metros de tamanho. Isso possivelmente significaria que era um megalodon. Você já ouviu falar dos tubarões galha preta? Talvez não sejam tão populares quanto os grandes tubarões brancos, mas eles são conhecidos por causa dos saltos giratórios que fazem enquanto comem quando saem da água. Este homem estava se divertindo muito enquanto praticava paddleboard, quando um tubarão galha preta o perseguiu. E então ele se assustou quando o tubarão pulou contra sua prancha, fazendo com que ele caísse na água. Momento bastante assustador, você não acha? Nesse próximo vídeo vemos o que à primeira vista parece um tubarão normal, mas assustador. Uma visão que assustaria qualquer nadador é uma nadadeira saindo da água. Mas a nadadeira nesse vídeo não é uma nadadeira comum. Se víssemos apenas a barbatana de um megalodonte milhões de anos atrás, provavelmente seria muito semelhante às barbatanas dos tubarões modernos. A barbatana dorsal de um megalodonte seria alta e triangular, com uma forma distinta que o tornaria imediatamente reconhecível como um tubarão. Se acreditarmos na pessoa que filmou esse vídeo, estamos vendo um verdadeiro megalodon nadando na água aqui. O corpo de um megalodon seria aerodinâmico e musculoso, com uma cauda grande e poderosa que impulsionaria pela água em alta velocidade. Uma barbatana saindo da água já é bastante assustadora com um tubarão de comprimento médio. Mas que tal uma barbatana de megalodon? Este vídeo poderia ser a prova de que o megalodon ainda vive? Aqui vemos um grupo de turistas alemães que estava observando focas perto de Mossel Bay, na África do Sul, quando de repente um grande tubarão branco veio nadando em direção a eles. Os turistas alemães não tinham ideia do que os atingiu e o tubarão de repente começou a morder seu barco de borracha. De acordo com o homem que fez o passeio, o tubarão provavelmente confundiu o barco com uma baleia morta. No entanto, eles ainda puderam navegar, mas custou $2.000 para consertar o barco. A água está linda hoje, disse a mulher, segundos antes de um tubarão começar a rodeá-la. Seu parceiro, a alguns metros de distância no barco, calmamente diz a ela para sair da água. Também é assustador como você mal consegue ver o tubarão porque é quase invisível. O fato de que eles podem chegar tão perto de você sem serem notados e eventualmente desaparecer com a mesma rapidez é extremamente assustador. Neste vídeo, vários pesquisadores japoneses teriam colocado uma isca no fundo da Fossa das Marianas para ver o que surgiu. No início, apenas alguns peixes maiores apareceram, mas então, de repente, um tubarão gigante apareceu. Com base em seu tamanho, os pesquisadores estimaram que a criatura tinha 15 metros de comprimento. Isso poderia ser a prova de que o megalodon ainda existe? Algumas pessoas ficaram convencidas, enquanto outras disseram que este era um tubarão do Pacífico. Embora esse tubarão tenha normalmente de 4 a 6 metros de comprimento, o tubarão neste vídeo é muito maior. Este tubarão também vive a uma profundidade de 2.000 metros. Quem sabe, talvez o megalodon também esteja escondido nessas profundezas. O que você acha? Me conta nos comentários. Da próxima vez que você decidir fazer parapente, você pode querer reconsiderar as águas infestadas de tubarões em que você se encontra. Um desses incidentes foi filmado em Aqaba, na Jordânia, no Mar Vermelho. Um homem que fazia parapente nem viu o tubarão e também teve a infelicidade do tubarão tentar dar uma mordida nele. O homem sobreviveu, mas por pouco. Isso definitivamente fará você pensar novamente se deve praticar parapente em águas onde estão os tubarões. Imagine o seguinte, você está em um barco, no meio da noite você ouve um barulho ensurdecedor. Você olha para cima e vê o corpo de uma baleia subindo no ar antes de cair novamente, e você vê as mandíbulas de um tubarão gigante. Mas vejo você pensando, o que exatamente aconteceu aqui? Quando uma baleia sobe à superfície para respirar, torna-se um alvo vulnerável para um predador como o megalodonte. Enquanto a baleia está subindo, o megalodon provavelmente estaria à espreita debaixo d'água, esperando o momento certo para atacar. Quando o megalodon alcançou a superfície da água, ele abriu suas enormes mandíbulas e apertou o corpo da baleia. E a baleia provavelmente não teria forças para se defender desse enorme predador. Será verdade que este vídeo mostra o momento de um megalodonte agarrando uma baleia fora d'água? O que você acha? Neste vídeo enviado pela ABC News em 2016,
vemos um grande tubarão branco nadando em volta de uma gaiola. O tubarão parece curioso e em um ponto chega bem perto. Craig Caperhart, o homem que filmou tudo, não podia acreditar e de repente se viu cara a cara com um enorme tubarão. O tubarão decidiu nadar para a gaiola, mas felizmente também saiu rapidamente. Este mergulhador se lembrará para sempre de como sua cabeça chegou perto da boca de um grande tubarão branco. Todo mundo já sabe que os tubarões são assustadoramente inteligentes. Esse tubarão se aproximou com a intenção de ver uma presa em potencial. O chamado soco do tubarão foi calculado, mas foi por curiosidade. O mergulhador certamente teve sorte porque o tubarão não tentou mordê-lo. Se você ainda não ouviu falar de Deep Blue, vou te contar agora. Deep Blue é o maior tubarão branco já capturado pela câmera. O tubarão teria 7 metros de comprimento e foi visto pela primeira vez por um pesquisador chamado Maurício Royos Padilha, no México. O Deep Blue se tornou muito popular e foi apresentado na Semana do Tubarão do Discovery Channel. O tubarão tem um arranhão em seu lado direito, que faz com que os pesquisadores o reconheçam rapidamente. Apesar das histórias assustadoras que às vezes se ouve sobre tubarões, Deep Blue é muito calmo. O que talvez seja ainda mais fascinante é que algumas pessoas pensam que ele não é um tubarão comum, mas sim um bebê megalodon. Um surfista chamado Mick Fanning foi puxado para debaixo d'água por um grande tubarão branco durante as finais do J-Bay Open na África do Sul. Mais tarde, ele descreveu o incidente dizendo que a princípio só sentiu algo preso no cordão da perna, mas então ele viu as barbatanas e os dentes afiados do tubarão. Incrivelmente, este momento foi capturado na TV ao vivo. Felizmente, Mick conseguiu afastar o tubarão para em seguida escapar. A história a seguir fala sobre pai e filho que foram perseguidos por megalodons no início de 1900. Também houve relatos de tubarões enormes nas partes sul e norte do Oceano Pacífico, bem como no Mar do Caribe, que se acredita estarem relacionados ao megalodon. Um dos avistamentos mais conhecidos desses gigantescos tubarões foi descrito por Zane Grey em seu livro Tales of Tahitian Waters. De acordo com Zane, enquanto navegava perto da ilha polinésia francesa de Rangiroa em 1927 ou 1928, ele encontrou um enorme tubarão que não conseguiu identificar. O tubarão era mais comprido que seu barco e tinha cabeça quadrada, barbatanas peitorais muito grandes e corpo verde e amarelo com manchas brancas. O filho de Zane, Lauren, também afirmou ter visto um enorme tubarão quando acompanhava seu pai. Lauren descreveu o tubarão como tendo pelo menos 12 a 15 metros. Ele tinha certeza de que a criatura marinha não era um tubarão-baleia e afirmou que seu aparecimento foi precedido por um comportamento anormal de pássaros acima da superfície da água. Você acredita que o megalodonte ainda está vivo hoje? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um desse aí na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.